tudo será amargo ou doce. E a nossa falta de habilidades para lidar com essas ambivalências, o famoso agridoce, pode estar drenando as nossas energias. Oi, meu nome é Bianca Mayumi, eu sou psicóloga e pesquisadora feminista e aqui nesse perfil a gente fala sobre questões das nossas vivências, principalmente voltado para nós mulheres, e também acabamos compartilhando algumas informações da psicologia, de novos estudos e que podem contribuir para essas dores compartilhadas. Se você chegou aqui no canal agora, aproveite para se inscrever, curtir, comentar, faz toda a diferença, qualquer coisa já ajuda bastante. Estamos na meta de 500 inscritos, então aproveite aí para compartilhar com as pessoas que você gosta e também me siga no @psi.bianca, meu perfil tanto no Instagram quanto no TikTok e também nos meus outros perfis, @pod.mulherdevoz, que é meu podcast Mulher de Voz, que está disponível aqui no YouTube e também em todos os streams de música que você preferir utilizar, assim como aproveite para seguir no Instagram, @mulherdevoz.cc, que é a minha comunidade clínica. Se você está buscando psicoterapia, eu tenho uma equipe muito interessante com várias psicólogas à disposição para lhe atender. Mas voltando aqui para esse vídeo, eu tô dando uma matéria na UNB de Psicologia da Personalidade. E aí uma das primeiras matérias, primeiras aulas, a gente estava conversando sobre como a personalidade da pessoa é também impactada por diversas identidades. E como muitas vezes essas identidades, elas podem ser contraditórias. Então uma identidade muito forte minha, às vezes, vai entrar em combate, vai de alguma forma contradizer uma outra identidade minha, e às vezes a gente vai precisar existir nessa complexidade. Às vezes não, né? A gente precisa existir nessa complexidade que muitas vezes pode gerar conflitos internos, questionamentos, dúvidas e também muita angústia. Nessa matéria também a gente estava conversando sobre alguns testes psicológicos que eram utilizados há muito tempo atrás, que até hoje continuam sendo utilizados, mas que estão sendo atualizados. Um deles é aquele dos 4 temperamentos, não sei se você já ouviu falar sobre isso, aquele fleumático. Gente, sanguíneo, isso não existe, isso foi feito há muito tempo atrás por Hipócrates. É um dos primeiros médicos, né, da história que tem moderna, e ele via que ele utilizava dessa terminologia para falar sobre as personalidades das pessoas, até da saúde física também, e porque ele, de acordo com ele, tinham 4 fluidos que passavam pelas pessoas, 4 líquidos, e a partir desse líquido, que aí alguns eram sangue, outros era bile, não sei o que, negra, e que aí a gente sabe que isso não existe, ele definiu 4 tipos de personalidade. E aí, até hoje, né, vão se desenvolvendo outros. Um muito famoso é esse da 16 personalidades, aquele que é você introvertido, extrovertido, enfim, até a gente chegar hoje no Big Five. E aí a gente estava conversando nessa matéria como muitas vezes a gente tem essa ideia de que a gente precisa ser algo. A gente tem que entrar nessa caixa, a gente tem que encontrar diagnósticos, a gente tem que dizer, sabe, é isso que eu sou. E como muitas vezes é complexo. E aí eu dei nessa aula para a turma um questionário que ele é mudado, assim, né, modificado, mas é um questionário muito parecido com o Big Five, que é hoje em dia o novo teste de psicologia mais validado para essa questão de personalidade. Óbvio que para você desenvolver, para você pensar sobre essa personalidade e até pra gente da área profissional falar sobre, né, esse teste de psicologia, é importante a gente entender que são feitos vários testes, vários tipos de técnicas, mas nesse teste específico, que pode ser uma das ferramentas, aí a gente começou a questionar, tipo, algumas frases que tinham lá, que era concordo bastante, concordo, mais ou menos, não concordo e discordo fortemente, coisa assim, sabe? E aí tinha umas frases como uma pessoa que gera entusiasmo nas outras. E aí a gente começou a questionar, tipo, tá, mas o que significa entusiasmo? Como que eu vou saber o que eu gero na outra pessoa? Como que eu defino em que grau eu tô aqui, sendo que entusiasmo pra mim uma coisa pode ser demonstrado de uma forma e pra outra de uma outra forma. E foi muito interessante a gente começar a conversar, porque nenhuma das pessoas da turma são da psicologia, como uma mesma frase tem significados diversos. E aí, eu fiquei aqui refletindo, né, sobre como muitas vezes a gente tenta encontrar sobre a vida uma singularidade, uma resposta única, um caminho único, sendo que a vida nada mais é do que uma pluralidade de experiências, de sensações, de vivências, e que é bem complexo a gente encaixotar tudo isso. Procuramos sentenças em uma vida tão plural e tentamos encontrar respostas sem meio termos, imutáveis.
totalmente validadas. Por quem? Não sei. Como ao longo da vida, muitas vezes a gente acaba definindo, taxando uma experiência pelo seu final. A gente deixa de vivenciar, deixa de valorizar o processo disso. Então, um relacionamento, ele só é dito como um bom relacionamento se ele teve um final feliz. E o que significa esse final feliz? Viver para sempre junto com uma pessoa, mesmo que nem faça tanto sentido assim? Não, mas pelo menos você continua namorando, continua casado. E como que foi esse relacionamento ao longo desse processo? Não necessariamente uma relação feliz, uma relação que fez sentido, uma relação bem-sucedida, significa continuar junto, continuar dentro de uma mesma casa. Então, acho que essa é uma boa forma da gente também falar. Quantas vezes a gente não escuta pessoas falando assim, nossa, eu preferia, na verdade, que meus pais tivessem se separado? Será que esse não seria um final feliz melhor? Da mesma forma, a gente fez um episódio agora sobre infância no podcast, falando sobre que coisas as pessoas gostariam de retomar da infância, né? E foi bem interessante, muitas pessoas falando algumas coisas em comum, mas outros falando assim, cara, eu não quero lembrar de nada. Só que ao mesmo tempo, a gente foi discutindo ao longo do podcast que, na verdade, essa infância, até as pessoas que trouxeram coisas positivas, que trouxeram coisas que gostariam de recordar, não necessariamente essa infância foi completamente perfeita, um conto de fadas, só teve pontos positivos. É isso que vale a gente também tentar entender ao longo da nossa experiência, ao longo da nossa vida. As coisas não precisam ser boas ou ruins, preto ou branco. Talvez isso envolva muito essa ideia romantizada, que é vendida até de uma forma bem capitalista e também que reforça muitas estruturas do que significa uma vida feliz, do que significa uma vida bem-sucedida. Se a gente for parar para pensar, quem foi que trilhou, quem foi que estruturou esses conceitos? Quem é que define tudo isso e taxa quais critérios que são ou não válidos para se dar o check final nessa lista de intermináveis de uma vida feliz? Muitas vezes nos frustramos com essa vida real porque nos comparamos com o ideal. E o que eu sempre falo para as minhas clientes é que a gente, na busca do ideal, pode tentar repensar isso e realmente buscar outros significados de um possível, de uma realidade que ela não precisa ser a de hoje, que é a real, não precisa ser a ideal, que é de um lugar romantizado, mas de um lugar possível. Aonde que eu quero chegar? Isso pode gerar mudanças, mas não necessariamente a vida precisa estar 10, 1000 em todas as áreas. Nem sempre há um curso claro, explícito sobre uma ação e uma reação. Nem sempre a gente vai sentir coisas lineares sobre uma outra pessoa. Há uma ambivalência também desses sentimentos e das relações. Nem sempre aqueles sentimentos que são ditos como bons precisam estar ligados a algo verdadeiramente funcional. Da mesma forma que nem sempre aqueles sentimentos que são ditos como ruins são necessariamente disfuncionais. Se a gente vê a vida desse jeito, parece que a gente está constantemente achando que a vida é um tigrinho, uma loteria da vida e querendo apostar tudo sobre coisas que às vezes a gente nem tem controle. É como se a gente tivesse que sempre pensar em escolhas com um tanto de ganhos que a gente vai ter. Uma certeza que nunca teremos. Nem todas as nossas decisões serão acertadas. E talvez essa busca incansável por isso esteja gerando ainda mais angústia em todos nós. Hoje o episódio foi mais reflexivo pra gente pensar sobre tudo isso e trazer também sobre algumas experiências que não são tão dicotômicas assim, mas que fazem parte da vida. Se você também está se sentindo dessa forma, lembre-se que isso é uma experiência humana, faz parte. Espero que tenha feito sentido para vocês. Não se esqueçam de comentar, se inscrever, curtir, etc. Um beijo e até semana que vem.